Fala galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, felizes, que a família de vocês também estejam bem. E nós estamos aqui para mais um vídeo onde nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito do nosso Deus. Então preste atenção, hein? Vocês se lembram que nesse mês nós começamos a aprender a respeito do viver sobrenatural de Jesus, certo? E no vídeo passado, a tia Sofia nos mostrou uma das formas que nós podemos enxergar o viver sobrenatural de Jesus. O mês passado nós aprendemos a respeito dos dons, certo? Dos dons que o Espírito Santo nos dá, os presentes que ele nos dá. E nós aprendemos diversos dons, certo? O dom de cura, o dom de operação de milagres, o dom de palavras de conhecimento, o dom de misericórdia, de exercer liderança, de servir. Foram diversos dons que nós aprendemos, presentes que o Espírito Santo nos dá quando vem habitar em nós, certo? E nós, nesse mês, vamos então estudar o viver sobrenatural de Jesus. Nós vamos ver como Jesus colocou em prática todos esses dons, porque Jesus, ele é o nosso mestre. Ele é o nosso maior exemplo e nós devemos seguir e viver tudo aquilo que ele viveu aqui nessa terra. Nós devemos imitá-lo, porque como cristãos nós somos pequenos cristos, nós nos parecemos com ele. Então, se Jesus viveu esse sobrenatural, colocando em prática esses dons, nós também somos chamados a viver isso. E no último vídeo, a tia Sofia nos mostrou como Jesus se moveu em dois dons, o dom de palavra de conhecimento e o dom de cura. Vocês se lembram que ele curou o paralítico e ele também, o Espírito revelou ao Espírito dele aquilo que aqueles homens estavam pensando. E aí ele pôde entregar uma palavra para aqueles homens, porque Deus, ele entregou, né? O Espírito Santo revelou a Jesus aquilo que aqueles homens estavam pensando. Então, se você não viu essa história, volta no vídeo anterior para você poder ver, tá bem? E nesse vídeo aqui nós vamos aprender mais uma história onde Jesus nos ensina muito mais a respeito do sobrenatural e nos mostra o quanto nós devemos viver o sobrenatural, assim como ele viveu aqui nessa terra, esse sobrenatural. E para a história de hoje, nós vamos então ler lá em Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 em diante. Vamos ler então o que está dizendo? Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, olha só, tinha tanta gente ali que eles não tinham tempo para comer e descansar. Tamanha era a multidão que seguia Jesus. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu: deem-lhe vocês para comer. E eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Então, olha só, tinha tantas pessoas seguindo a Jesus para ouvir os seus ensinos, para ver os milagres, né, aquilo que Jesus estava fazendo, que os discípulos pararam um momento e falaram assim: Jesus, manda eles embora para eles poderem comer, porque é muita gente. E Jesus falou: não, dê vocês para eles de comer. E os discípulos pensaram: como que a gente vai dar de comer para tanta gente assim? E aí olha só o que Jesus falou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama.
Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Olha só essa história. Jesus, então, ele estava com os discípulos e decidiu se afastar um pouquinho da multidão. Mas a multidão queria estar perto de Jesus, queria ver os milagres, queria ouvir Jesus pregando, ensinando. Então a multidão foi atrás de Jesus. E aí Jesus, quando olhou para aquela multidão, teve compaixão daquela multidão, porque eles eram ovelhas sem pastores. E aí, na sequência, os discípulos ficam preocupados e falam: Jesus, nós temos que deixar esse povo embora para eles poderem se alimentar. E Jesus fala: não, deem vocês de comer. Mas eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Como que eles poderiam alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes? Então Jesus, ele pega esses 5 pães, esses 2 peixes, dá graças a Deus e acontece então uma operação de milagres. Os pães e os peixes se multiplicam e aqueles 5.000 homens comem, se alimentam e ainda sobram 12 cestos para que os discípulos pudessem levar embora. Então nessa história a gente vê Jesus fluindo em 2 dons que nós já aprendemos. O primeiro é o dom de misericórdia. Você se lembra o que é esse dom? No mês passado nós falamos que o dom de misericórdia é quando o Espírito Santo nos dá o dom, a capacidade de sentir a dor do outro, de sentir empatia, de ver alguém sofrendo, passando por uma necessidade e nós sentimos essa dor. E essa misericórdia, esse dom, nos faz nos levantar para fazer algo em favor dessa pessoa. Jesus, quando olhou aquela multidão, ele teve compaixão, ele sentiu empatia, porque eles estavam perdidos, eram como ovelhas sem pastores. Então Jesus, ele sentiu isso. E esse sentimento, essa misericórdia, fez com que Jesus começasse a ensinar aquele povo. Jesus não podia mandar eles embora. Jesus precisava ensiná-los, porque eles estavam perdidos. E aí depois nós vemos um outro dom, Jesus fluindo em outro dom, que é o de operação de milagres. Vocês se lembram que nós aprendemos sobre isso? Jesus, ele orou pelos pães e os peixes, ele agradeceu, e então houve uma multiplicação, algo sobrenatural, um milagre realmente. 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 homens, foi um milagre. E aí nós vemos então Jesus fluindo nesses dons e a gente consegue enxergar o sobrenatural sobre a vida de Jesus. Se Jesus é o nosso mestre e ele viveu isso, nós também somos chamados a viver isso. Jesus, ele viveu nessa terra para nos mostrar como eu e você deveríamos viver. Então, se Jesus andou em santidade, nós devemos andar em santidade. Se Jesus obedeceu a palavra de Deus, nós devemos obedecer os mandamentos. Se Jesus orou, nós devemos orar. Se Jesus amou o próximo, nós devemos amar. Se Jesus perdoou, nós devemos perdoar. E se Jesus viveu o sobrenatural, nós também somos chamados a viver. Por isso, se Jesus fluiu nos dons que o Espírito Santo tem para nos dar, nós também somos chamados a viver. Nós vemos aqui Jesus fluindo no dom de misericórdia, operação de milagres. Na semana passada, no vídeo anterior, nós vimos Jesus fluindo no dom de cura, no dom de palavras de conhecimento, porque esse é o nosso mestre, ele nos serve de exemplo, e se ele fluiu e viveu o sobrenatural nessa terra, eu e você também somos chamados para viver isso, porque Jesus mesmo nos disse que nós faríamos as obras que ele fez e faríamos obras maiores. Então você é chamado para viver o sobrenatural, assim como o nosso mestre viveu aqui na terra. E agora eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque nós vamos orar. Espírito Santo, eu te agradeço porque nós temos a palavra do Senhor para nos espelhar. Eu te agradeço, Pai, porque nós podemos ler como Jesus viveu nessa terra. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso maior exemplo. Então eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor derrame esses dons sobre nós, que assim como Jesus viveu o sobrenatural, nós possamos viver
todos os dias o sobrenatural do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Não se esqueça, você foi chamado para ser a luz desse mundo, sal dessa terra e viver a manifestação do reino de Deus, o sobrenatural, todos os dias, assim como Jesus viveu esse sobrenatural todos os dias. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que vocês coloquem em prática, porque a Bíblia diz que nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E quando nós colocamos em prática, nós realmente somos discípulos de Jesus. E nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Então que você coloque em prática e que você fique ligadinho nos próximos vídeos, porque nós vamos continuar aprendendo o viver sobrenatural de Jesus aqui nessa terra.